trabalhando com a informação pilotante. O trabalho com as informações pilotantes acontece por fases e essas fases têm uma correlação entre elas. Os processos físicos que estão ocorrendo na realidade são determinados pela primeira posição diretriz. Fase 1. Importante nesta fase, durante a pilotagem, não experimentar sensações dolorosas. Deve-se aspirar à normalização do estado, mesmo na presença de diversos tumores. Existem fortes efeitos tóxicos ligados à dissolução e remoção do tumor. No entanto, é necessário utilizar esse mesmo sistema de pilotagem, através de algumas estruturas do tecido celular, para não se ter esses efeitos, não ter essas reações tóxicas. Quando se pilota os eventos, é necessária a norma das próprias posições a respeito desses eventos. Modelo de remoção extramuscular das informações. Esse é um modelo prático. A secreção da estrutura informativa do tumor em dissolução vai até o tecido extramuscular. Devemos imaginar que estamos empurrando o tecido tumoral entre os músculos e expulsá-lo para um espaço onde não existe essa informação. Claro que a pele deverá ser encontrada ao longo do percurso. Coloque as informações precisas dessas transformações onde o tumor torna-se não tumor. Não se preocupe se realmente existe pele. O que serve é um ponto de vista do organismo totalmente diferente. Alguns fenômenos dolorosos que passam através do sistema nervoso periférico extracerebral são determinados pela dependência dos neurosinais da estrutura celular. Antes, quando o processo da doença ainda estava sendo organizado, foram determinadas formas matrizes. A informação sobre a regeneração das células transformadas tem um aspecto de estrutura não celular e assim produzem células transformadas tipicamente tumorais. O ambiente da reprodução, numa das suas variações, tem um aspecto de uma estrutura de tecido não transformada. Assim, a célula pode se organizar a partir do tecido adiposo, do tecido intramuscular, por vezes até mesmo do músculo e mais raramente do osso. Mas as células que as circundam não se transformam nesta fase. Por isso, quando a célula começa a mover-se ao longo do campo informativo do organismo, ao longo do tecido base, ao longo do sangue, ao longo da estrutura muscular, ao longo do sistema capilar, ela pode estacionar em qualquer lugar. Pode se organizar ao redor de si uma zona de engrossamento, pelo fato de que ali estão presentes as chamadas células descarga e as células fonte. As células descarga são aquelas que permitem o adensamento do tipo tumoral. E as células fonte são aquelas que permitem a desagregação do tecido. Quando a estrutura de informação muda, muda também a estrutura molecular das células circundantes. O nível da célula saudável se desloca e ali emergem também outros processos que devemos conhecer, que são relativos às doenças do sangue. Sempre que estiver acontecendo processos neoplásicos, ou seja, induzidos por tumores, o sangue é sujeito a mudanças, especialmente se feita uma recessão. Para pilotar qualquer evento, devemos transformar a informação que se encontra na interseção com a informação das células normalizadas
nas informações dos eventos intercelulares. Desta maneira, ocorre a formação do processo da norma dos macroeventos através da norma de microeventos. Fase 2. Agora, a questão é como regenerar a estrutura do tecido que foi removido. Quando se reconstrói uma estrutura tumoral, é necessário saber que um dos elementos que acelera a reconstrução é a estrutura de compensação dos órgãos. A estrutura informativa é a estrutura primária, pois a regeneração das células em cada parte do organismo deve acontecer na forma de compensação. O organismo deve estar dentro dos padrões informativos, pelo menos durante o tratamento. A conexão neural vai desde o cérebro até onde se encontra a forma matriz que já foi organizada antes. É preciso compreender a forma de pilotagem dos sinais biológicos, neuronal e das células. Eu não estou fornecendo material para conscientizá-lo. Estou fornecendo material para compreensão. A cada instante é preciso compreender algo novo, enquanto que a conscientização acontece no momento final. A técnica de acesso à informação é tal que para cada momento tem o seu método, enquanto conscientizar pode ser feito de diversas maneiras com diferentes critérios. É necessário possuir um conhecimento inicial. A estrutura inicial pode ser desenvolvida por nós mesmos. Eu forneço o seguinte sistema. Se uma pessoa decidiu que não morrerá, há de pensar constantemente em algo. Esta será a teoria e a prática do aprendizado. Em relação ao fato de que Jesus previu uma era de imortalidade, uma era de ressurreição, uma pergunta surge sobre o contínuo espaço-temporal desta realidade. Onde, quando e de qual motivo criativo? Onde estão os arquivos da informação que devem ser reconstruídos e em qual espaço? Tecnologicamente, a questão da ressurreição e da imortalidade do corpo físico já está resolvida na forma de práticas concretas. Por exemplo, quando eu forneço a vibração da palavra imortalidade ou ressurreição em uma gravação ou áudio, a célula cancerígena é destruída. Significa que tais palavras são positivas e, portanto, é necessário estudar tais processos. Mas, quando as pessoas me procuram sem a estrutura do tecido, ausente nas radiografias, já é o início do processo de reconstrução do tecido, uma regeneração, e se nos aprofundarmos na estrutura da compreensão, resultará evidentemente que é possível alargar os resultados a todos os outros órgãos, sempre que a pessoa consiga entender. Quem for capaz de compreender tal processo, resolverá o problema mais rapidamente. Vamos falar agora da estrutura da reconstrução dos órgãos, que passaram pela fase de recessão. Neste momento, não estou falando precisamente da matriz. Vou explicar ao que este se associa. Pode ser o nível da sua mentalidade ou a compreensão de você mesmo. Quando se fala de qualquer coisa que deva ser reconstruída, existem critérios de resistência da consciência. Estes são determinados pelo fato de que existe uma esfera de informação muito potente. Em presença da exportação de um órgão, a matéria não pode mais se regenerar. Por que eu uso a matemática? Porque é difícil negar uma fórmula. Pode ser escrita em um pedaço de papel, mas é tudo, já está pronta. Enquanto que, através do pensamento, existem muitos argumentos que podem ser questionados e aceitos como impossível para o homem.
Este é um fator muito sério e temos que levá-lo em consideração. Por exemplo, uma vez realizei uma materialização para uma publicação em um jornal. Materializei 2 elementos em um apartamento que eu não conhecia. Fizemos uma relação sobre o acontecido. Foi tudo registrado e autenticado, reconhecido com o carimbo do jornal. Existe um elemento básico neste acontecimento, a percepção das testemunhas. Quem observa a materialização pela primeira vez não deve sofrer um trauma. O experimento pode ser realizado quando todos estão concentrados na mesma direção, quando todos permitem o crescimento do tecido. Assim que isso foi aceito por todos os presentes, os elementos apareceram. A este ponto, em tal espaço, a matéria se revela. Quando surge uma estrutura que está faltando no corpo humano, pode ser funcional. Não existe nenhum problema lógico ou determinante na matéria emergente. O problema está na funcionalidade ao entrar na estrutura do tecido. Por exemplo, a infinidade. Se falta uma parte de um pulmão numa pessoa, a princípio é possível projetar uma estrutura indestrutível. Tais fatos existem. Sou um profissional e trabalho de modo prático. Ao reformular uma determinada informação, mesmo que só mentalmente, vocês devem ser capazes de converter essa forma de informação em realidade. Aqui o principal é o elemento de acesso, o elemento de existência deste ponto de vista. Assim que este ponto de vista é aceito, tudo se torna mais fácil. A reconstrução é feita baseando-se no gêmeo arquivado. Mas a pessoa deve compreender o que fazer para que isto aconteça. Existem vários métodos e tecnologias. Eu estou oferecendo o que fundamentalmente, segundo minha opinião, coliga muitos aspectos. Existem os eventos do futuro e estes têm uma sequência infinita. É uma forma de informação em que o evento contém uma quantidade infinita de futuros eventos. Esta é a informação do futuro, pois o passado é limitado pelo momento de seus acontecimentos. Este é um critério social e psicológico muito complexo, pois o futuro ainda não está bem claro. Baseado neste elemento de incompreensão, se constrói a ativação das estruturas celulares. Um evento do futuro é um elemento de densificação da informação do momento atual. Para que seja possível criar um órgão, um tecido ou um corpo inteiro, devemos pensar no sistema de ativação dos confins da consciência, no momento da percepção da pessoa. O contorno da consciência é um conceito espaço-temporal. Eu traduzo os conceitos já com a sua terminologia específica, para evitar descrever os vários momentos geométricos, pois essas terminações específicas são bem compreensíveis. Mais adiante, quando falarei de como densificar até a saúde absoluta de um tecido, deveremos encontrar, entre os eventos futuros, tais construções intervalo temporal e as construções espaço-temporal que estamos criando agora. Se afrontássemos de maneira correta o sistema de não destruição do mundo externo, seria possível obter um tecido saudável já nos próximos segundos. Numa tomografia computadorizada, pode-se observar como um tecido tumoral desaparece durante a minha sessão e como pode ser um processo breve. A questão é como fazer isso, de forma que a variante de normalização seja alcançada e que a estabilidade seja infinita em cada estrutura. Esta linha infinita de eventos futuros tem como uma das características a pressão. Pressão sobre o presente.
Eu a interrompi intencionalmente, com intervalos voluntários. Existe um esquema futuro, passado e presente. A variante é esta: a pressão nos infinitos fantasmas dos eventos futuros é bastante pilotável. A fonte da estrutura informativa, quando a medimos, se encontra em um ponto entre as sobrancelhas. Na média, as pessoas têm um segmento longo, 5 metros a partir deste ponto, e todos nós o possuímos desde que nascemos. O comprimento deste segmento pode variar mais ou menos de 2 milímetros. Essa linha de informação pode ser pilotada. Tecnologicamente, é preciso convertê-la em uma estrutura plana vertical, concentrando-se atentamente no dedo indicador da mão direita das 22 às 22h17. Este é o sistema de concentração intensificado. Nós concentramos pela primeira vez e assim criamos um certo espaço duplicado. Nós concentramos no mesmo dedo pela segunda vez e obteremos um sistema de duplicação. Desta maneira, obteremos 2 campos informativos que correspondem a uma mão. O primeiro é aquele que realmente existe. Então, vamos inserir a informação do segundo e, contemporaneamente, criar a matriz do segundo e assim começar a gerar o tecido. Esta é a tecnologia para criar a matéria. Com esta tecnologia, o evento, o qual se visualiza na forma de um raio que sai com uma largura de 1 ou 2 milímetros, vem a ser projetado imediatamente no campo da matéria criada. É preciso saber como transferir este sistema plano de pilotagem na própria percepção do espaço. Vocês caminham, comem, observam algo, e essa estrutura plana irá regenerar vocês permanentemente. Se trata de criar estruturas informativas que regenerem os tecidos constantemente. Este é um dos elementos da pilotagem da visão espaço-temporal. Tendo essas noções, podemos evitar cair da montanha. Este é o princípio da levitação, o nível de não-morte, tombo-levitação. É o sistema de sobrevivência. Devemos tentar transformá-lo absoluto, pois será mais fácil compreender outros processos. Quando, em termos ideológicos, subentra nas pessoas uma tendência à sobrevivência natural e à regeneração dos tecidos, muitos outros processos são aceitos e compreendidos com mais facilidade. A matemática é uma ciência na qual se trabalha com sequências infinitas. Os matemáticos estão mais próximos da realidade. Este material contém técnicas e práticas concretas, mas existe uma lei segundo a qual os pensamentos já são uma prática de pilotagem, até algo mais que qualquer coisa de físico. Existe somente um objetivo, existe um problema e devemos resolvê-lo. Pensamentos de origem filosófica, assim como do tipo conceitual e tecnológico, devem ser utilizados para a resolução de um problema na sua totalidade.